Hoje, fazendo um evento especial, nós vamos ter diversas palestras, na verdade é uma sessão corrida, hoje de palestras, e que vão dar, na verdade, nesse pré-evento, como nós estamos chamando, a primeira oportunidade de reunião bastante tranquila, uma vez que a feira está aberta só para nós, desse convívio entre as empresas desse setor. Então, nós queremos aproveitar não só para dar esse conhecimento, mas fazer o nosso famoso network, e convido vocês a conhecer a nossa área no nosso stand, onde vai estar bastante equipado para poder receber todo mundo. Nós temos mesas, cadeiras, umas bebidinhas lá, umas comidinhas para a gente distrair um pouquinho, né? Dando seguimento, então, na abertura, nós temos o grande prazer de contar, nesta abertura, com o patrocínio da GVT. A GVT, como parceira nossa nesse evento, estará apresentando aqui as soluções que ela vem trazendo para o mercado, e eu gostaria, então, de vocês, a sua atenção, uma vez que, em seguida, nós teremos dessa apresentação da GVT, nós vamos ter um pequeno brunch, que é patrocinado justamente pela GVT, de tal modo que a gente já possa iniciar esse nosso network inicial e depois daremos seguimento às palestras. Eu gostaria de chamar, nós temos aqui presente no palco, a Cristiane, que é a gerente de marketing, que vai iniciar a nossa conversa sobre GVT. Bom dia a todos. Eu vou usar o microfone, que acho que é um pouco mais prático. Alô? Bom dia. Bom, queria agradecer ao Sérgio pela oportunidade de ter essa parceria e esse evento aqui, e da GVT poder participar ativamente com conteúdo e também oferecendo o brunch para todos vocês. Eu estou na GVT há cerca de 1 ano, trabalho em telecom e TI há cerca de 15 anos, e para mim é um grande prazer poder falar para um grupo aqui que atua com o provedor. É uma parte tão importante da cadeia que a gente tem hoje, que chega muito próximo do nosso usuário, do cliente que está lá acessando internet, trocando informações, uma série de coisas. É muito legal a gente ver vocês aqui, poder falar com vocês antes do evento, depois do evento no brunch, porque a gente fala muito de vocês lá dentro de casa, a gente fala muito sobre provedores e esse nicho tão importante. Então, a gente tem um comitê que acompanha que soluções a gente pode oferecer a mais, que tipo de informações relevantes a gente pode ajudar a fazer chegar até vocês, que tipo de combinações de ofertas a gente pode ter para esse grupo tão importante de clientes para a gente. Então, vocês são clientes que são muito bem vistos e muito bem cuidados dentro da GVT, principalmente de uns 3 meses para cá, a gente tem tentado intensificar isso. Então, a gente está muito próximo da Abranet agora, da NIC-BR, e vocês vão ver mais a GVT presente nesses eventos, nesse tipo de oportunidade que tenha conteúdo junto com relacionamento, com um encontro de vocês com o mercado, com fornecedores e com os players importantes da cadeia, né? O tema que a gente escolheu para falar aqui é o tema de escalabilidade e qualidade nas conexões como fatores críticos para suportar esse volume gigantesco e crescente de informação digital. Por que a gente fala tanto de escalabilidade, né? A gente vê que as tendências de mercado são assim, de uma explosão, não é mais um crescimento exponencial, acho que é um negócio absurdo, é colossal, né? E a gente vai mostrar um pouco dessas tendências, dessas informações de mercado aqui para vocês. E qualidade, porque a gente vê que os usuários eles estão cada vez mais sedentos e um pouco viciados até, né? Eu tenho filho pequeno e são completamente viciados, usam tablet, veem Netflix,
pedem para ver o vermelhinho na televisão, são coisas que são muito recentes e que demandam uma quantidade de dados e uma qualidade e uma estabilidade muito grandes, né? Então, a gente vai mostrar um pouco desse lado das tendências, o que o mercado está vendo, os grandes institutos de análise e pesquisa, Gartner, Frost, todos falam muito nesses crescimentos. Eu acho que é um momento importante para vocês aqui, como a gente está abrindo o FutureNet, né, que é a Abranet dentro da FutureCon, falar um pouco de tendências, falar um pouco do que a gente está vendo, do que outros provedores, do que outros fornecedores e players importantes estão vendo. Então, a gente traz algumas informações da Cisco e do Gartner aqui. E porque é para começar uma reflexão, né? Porque vocês vão ter um monte de conteúdo aqui, vão ter estandes falando das grandes tendências, mostrando, fazendo demos. Então, é um momento importante para vocês começarem a refletir, para a gente refletir juntos aqui como grupo. E depois o André vai falar um pouco das nossas soluções. Ele é nosso diretor comercial, né, que cuida do segmento empresarial, né, portanto, de todo o segmento pessoa jurídica da GVT. E ele vai mostrar um pouco, na prática, o que a GVT pode oferecer de legal e de interessante para vocês. Tá? Então, quando a gente fala de panorama atual e tendências, a gente tem essa explosão de dados que eu estava comentando, né? A gente tem... as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, tão acelerada, que 90% das informações que a gente gera, a gente tem contato, foram criadas nos últimos 2 anos. Por quê? Porque o volume está sendo colossal. Então, ele supera muito todo o volume que tinha anteriormente. A gente está falando aí de e-mail hoje é a ferramenta mais básica que tem de comunicação, né? Porque a gente já está em outro patamar, está em vídeo, WhatsApp, em outro tipo, aplicativos 1000. Então, o e-mail está girando na casa de 118 bilhões de mensagens enviadas por dia, né? E a gente tem aí uma nova medida, que porque a gente vão evoluindo também as medidas, né? A gente vai tendo que conhecer novas formas de medida, né? A gente tem mais ou menos um tráfego previsto para o ano que vem de 10 zettabytes. A gente vai ver aqui o que é um zettabyte, gente, é muita coisa, né? Não dá nem para falar que é um caminhão, são bilhões de caminhões de informação que a gente tem, de troca na internet, de informação digital circulando, né? Isso aqui é como a gente tem a previsão de crescimento de tráfego, né, nas redes, né? E aí, olhando para a GVT, a gente também tem bem esse percentual. 51% hoje da nossa rede é tráfego de vídeo e de vídeo, internet e vídeo, né? A gente tem Netflix e YouTube para os nossos usuários consumer, que são os residenciais, ele está chegando em 50% do tráfego da nossa rede. Então, vocês devem sentir isso em cada uma das empresas de vocês. A gente sente como GVT, que a gente tem uma série de provedores e uma série de clientes finais. A gente tem 3 milhões de clientes. A gente chegou a essa marca de 3 milhões esse mês. E a gente está com esse tipo de demanda, que é algo muito diferente de alguns anos atrás, né? E vocês veem aí que é uma ladeira acima, que não exponencial e muito acelerada, né? Isso demanda muito das nossas redes, demanda muito da infra, né, para a gente conseguir atender esse cliente de uma forma eficaz. Isso aqui é outra forma de ver essa mesma perspectiva e como as informações estão crescendo e a troca de informações está crescendo de uma forma impressionante. A gente tem na base ali os notebooks e desktops. Então, são as informações... Desculpa, gente. A gente tem os notebooks e desktops ali no vermelho, né, que está bem estável, né? Quando a gente vai para o mundo de smartphones, a gente ainda tem uma tendência de crescimento bem acelerada, né? E a gente tem que, nos celulares do Brasil, mais de 55% já são smartphones e tende a ser 80%, 90%, porque hoje todo mundo que eu conheço, que eu converso, né, prestadores de serviço, pessoal que trabalha na escola dos meus filhos, né, todo mundo tem algum smartphone, do mais básico que seja, né? E a gente tem os tablets que estão ultrapassando notebooks já no ano que vem, né?
Tinha algumas empresas, essa aqui é a fonte, é a Cisco, a Gartner em algum momento falou que poderia acabar e começar a cair muito o computação pessoal por causa dos tablets e dos novos smartphones, mas a gente acredita que essa tendência mesmo de ter ele ficar meio estacionado, porque ainda tem muitos usos para o computador pessoal, para o notebook, para o desktop, né? Principalmente em empresas, em escolas, em hospitais, né? Outra coisa que é impressionante, que também é um fenômeno muito novo, são os wearables, né? Que são aqueles reloginhos que estão conectados à internet, que medem sua pulsação, quantos passos você deu, quanto que seu amigo deu, e aí já conecta no Facebook, mostra lá se você correu mais ou menos do que ontem, todo mundo vê, curte. Também é uma coisa que é muito recente, vocês vão ver aqui na feira, porque eu já vi plaquinhas falando disso aqui, e está crescendo e vai crescer bastante, né? Porque as pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais querendo usar aplicativos e usar a informação o mais próximo que a gente pode da gente mesmo. Então, é no pulso, é o tablet, é o smartphone, né? Mas é uma curva bem impressionante em termos de curvatura, né, de ângulo e também de mistura aí de novas tecnologias. Quando a gente fala de tendências, a gente tem o que os americanos apelidaram aí de 4 N's, né? Todo mundo agora quer estar com informação e conectado anywhere, anyone, anytime, any device, né? E a gente tem que prover isso para essas pessoas, né? Então, aqui eu começo a falar um pouco do que as pessoas elas querem. Elas querem tudo ao mesmo tempo agora. É em qualquer lugar, é em qualquer dispositivo, e é qualquer aplicação e a qualquer momento, né? Está ficando cada vez mais comum você usar o celular como alarme de manhã no despertador, na cabeceira, né? Tem gente que só dorme ouvindo música, coloca o smartphone com fone de ouvido antes de dormir e fica escutando música. Quando vai no restaurante com os filhos, coloca os filhos para brincar no smartphone enquanto come. Então, virou babá eletrônica, virou despertador, virou muito mais do que simplesmente um celular. E a comunicação e usar o celular para falar está virando meio que a menor parte do uso do celular, né? Aqui é uma pesquisa bem interessante que a gente viu, o pessoal da Cisco compartilhou conosco. Ainda é uma pesquisa feita na Europa, mas eu tenho certeza que vale para o Brasil também, né? Que fala o que você não consegue imaginar a sua vida sem, né? Imaginem o que está em primeiro lugar. Se alguém quiser chutar, eu dou a abertura aqui. Alguém? Mulher? O PT está na geração mais antiga aí, porque hoje em dia é celular. 99% respondeu que não vive sem o celular. E é o que eu falei, ele deixou de ser simplesmente um objeto e uma ferramenta para falar e passou a ser um objeto primordial para tudo, né? Você usa ele para quase tudo e em qualquer lugar, qualquer momento, né? Logo na sequência vem a internet, também com 91%, os dois acima dos 90%. E aí você tem o carro, que está todo mundo querendo agora, né, com as ciclofaixas para facilitar a nossa vida, todo mundo querendo usar transportes alternativos, as grandes cidades tentando usar mais transporte coletivo. Aqui em São Paulo ainda está difícil fazer isso, né? A gente ainda tem uma dependência grande de carro, mas você vê que o celular e a internet desbancam assim, disparado, né? E aí o PT estava certo, também é importante, mas bem atrás o parceiro atual. É claro que quem respondeu isso não estava com o parceiro atual ao lado, né? Ou talvez esses 64% estavam, né, com o parceiro atual ao lado, porque é impressionante, mas hoje em dia a gente não consegue ficar minutos sem acessar o e-mail, sem olhar no Facebook, sem olhar no WhatsApp, né? Aqueles grupos do WhatsApp são uma loucura, os vídeos, até o candidato a presidente está usando disso e fez um vídeo específico para o WhatsApp. Então é uma coisa incrível, né? Como as pessoas reproduzem aquilo, como as pessoas trocam informação através do celular, do smartphone e da internet, que é a base para você usar esse tipo de aplicação. Quando a gente fala de tendências tecnológicas,
a gente vê aí as tendências que o Gartner indicou para a partir de 2014. É lógico que tendência não é algo que nasce e morre naquele ano, é um começo de um caminho, é uma direção, né? E a gente vê algumas coisas bem interessantes aqui. Eu não vou entrar num mega detalhe de todas elas, mas acho que vocês já se depararam com esses temas no dia a dia de vocês, nas palestras e tal, e devem reconhecer a maior parte delas, né? A gente está numa era em que todo mundo quer ter a informação disponível a qualquer lugar, então você tem o cloud pessoal para ajudar você a ter esse tipo de coisa, né? A internet das coisas é algo que depois a gente vai mostrar um pouco mais aqui, né? Porque é algo que também vocês têm que estar atento, a gente tem que estar atento, porque gera uma nova escalabilidade no uso de telecom, no uso de infraestrutura, no uso de internet, né? Porque você deixa de conectar uma pessoa com vários dispositivos e você passa a permitir que todos os dispositivos falem entre si. Então, você deixa de ser um para N e vira N para N. É um outro jogo, é uma coisa que gera um volume de transferência de informações incrível, né? Cloud híbrida, as coisas estão se misturando cada vez mais, né? Você tem a cloud híbrida e tem o Bring Your Own Device, né? Que são as duas tendências fortes também, né? Você quer reunir, com esse negócio do smartphone, de tablet, de você ter acesso à informação em qualquer lugar, as coisas estão mais misturadas, né? Então, às vezes, eu estou saindo do trabalho normalmente mais cedo do que eu saía há 8, 10 anos atrás. E aí eu fico com os meus filhos, pego na escola duas vezes por semana, meu marido pega 2, minha mãe pega aquele rodízio, né? E eu vou para casa, fico com eles um pouco, dou jantar, ajudo no banho e tal, coloco para dormir. Depois eu vou lá e me conecto e começo a responder meus e-mails desse período que eu não pude responder e tal. Então, eu consigo ser mais produtiva, eu consigo estar mais presente com os meus filhos e com a minha família, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter acesso a essa informação de outros lugares que não só do escritório, né? E a sua vida fica muito misturada, né? O pessoal com o profissional acaba misturando. Isso é uma tendência muito forte, você ter acesso a nuvem privada de fora dela, né? Software Defined Anything também é uma tendência que está começando a se consolidar, né? Então, você ter padrões de interoperabilidade, você ter uma simplicidade nos códigos e nas linguagens aí para as coisas se falarem de uma forma mais fácil. Isso é chave para você ter, por exemplo, internet das coisas, para você ter cloud funcionando cada vez melhor. As máquinas inteligentes também tem muito a ver com a internet das coisas, né? Então, máquinas simples, user-friendly, mas que tenham uma conexão com o mundo virtual, que passe as informações dela para algum lugar que vai ser usada de alguma forma positiva para aquilo, né? Arquitetura cloud, a gente saiu do mundo dos mainframes há 20 anos atrás, foi para o mundo dos servidores, né? E agora a gente está na terceira onda, né? Que é a onda de ter tudo ao mesmo tempo em algum lugar, né? Na nuvem, né? Então, a gente também ainda vai evoluir muito em termos de cloud. O Brasil ainda está começando e a gente tem uma mistura de conceitos, né? Porque, às vezes, a gente já estava as informações já estavam remotas, mas não era classificada como cloud, agora é classificada como cloud. Então, a gente está aprendendo muito sobre isso, o Brasil está acelerando, mas ainda é um mercado que, em 2018, vai ser $1 bilhão aqui no Brasil de receita, enquanto o telecom é 80 bilhões. Então, a representatividade ainda é muito pequena, mas, com certeza, é algo que vai crescer muito nos próximos anos. Quando a gente fala de Bring Your Device, eu já falei, quando eu falei de cloud, é uma tendência muito forte também. A gente tem uma adoção que está muito acelerada. As empresas maiores, é claro, já começaram com isso. E aí, esses provedores como Cisco, como outros provedores, outros grandes players, têm que montar produtos que facilitem a vida de quem é o gestor de TI de uma empresa pequena, média, grande, para fazer com que o funcionário possa, né, acessar o e-mail de casa, acessar um aplicativo, acessar um servidor, acessar o SAP, acessar o ERP de casa, ou leve seu tablet para o trabalho e consiga acessar algumas coisas, mas com segurança, podendo acessar só as camadas que ele pode acessar, com as regras de negócio, sem deixar com que a rede da empresa fique frágil ou suscetível, vulnerável a algum ataque, né? Então, as empresas estão investindo muito
nesse tipo de política, porque é um investimento que você faz de uma vez, mas depois você tem uma simplicidade muito grande na gestão daquilo e você tem uma segurança de que você não vai ter ataques, não vai ter uma vulnerabilidade na sua rede. E, para o funcionário, ele vai ter um aumento de produtividade, de eficiência, que ele vai poder usar, inclusive, o dispositivo dele, smartphone, tablet, para fazer alguma coisa na empresa. Claro que, dependendo do nível, dos diferentes níveis hierárquicos, você vai poder ter uma política que dê mais ou menos abertura para cada um, sempre para manter a segurança da rede corporativa, né? Uma outra coisa que vocês também já devem estar ouvindo falar, e aí às vezes pipoca na web ou na mídia, impressão 3D, né? A gente tem, já começaram a aparecer algumas impressoras, né? Meu irmão trabalha com direção de arte, cria troféus, brindes, é uma empresa muito pequena. Ele comprou uma impressorinha 3D, custou 5, 6 mil reais, para fazer a maquete para mandar para o cliente, porque a experiência do cliente é outra, né? Quando ainda funciona cheio de restrições, até porque ele não comprou aquelas super caras, mas é impressionante ver ela trabalhando, né? Porque ela vai trabalhando em camadas, assim, e é bem interessante, é algo que vai crescer muito, né? Já saiu na mídia aí recentemente que fizeram o primeiro carro em impressora 3D, é uma coisa que ainda está engatinhando, mas parecia uma coisa completamente fora do nosso imaginário, né? Há 20 anos atrás era um negócio de Jetsons para cima, né? E agora a gente já está vendo a coisa acontecer, né? A gente tem também aplicativos. Aplicativos, todo mundo aqui deve ter smartphone, tem um monte de aplicativos lá, né? Aqui em São Paulo, a gente tem os dependentes do Waze, né? Eu brinco que agora o Waze está ficando congestionado de tanta gente acessando ele. Então, a gente está num modelo em que cada vez mais o aplicativo vai ser chave para o cliente, né? Ele para de usar tanto e-mail, ele diminui um pouco alguns usos da internet e foca muito em o aplicativo. E o aplicativo se conecta à rede mundial. Como que a gente está vendo aí a evolução da internet dentro de tudo isso e dessas tendências? A gente começou lá atrás com conectividade. Dá um e-mail, um web browser, uma ferramenta de busca, né? Isso tudo parece uma coisa que já está tão inserida na nossa vida que a gente já usa meio que naturalmente, né? Depois a gente foi para transformar a rede em uma rede mais econômica e mais sustentável e interferir nos negócios, né? Que aí a gente começou com e-commerce, a gente começou com supply chain digital, com ferramentas de colaboração, né? Já passamos também dessa fase, né? A gente começou com ferramentas imersivas, que são essas que eu falei aqui, dei alguns exemplos, né? Então, o social está muito forte com as redes sociais, ferramentas de mobilidade, ferramentas em cloud, o vídeo que está assim, impressionantemente representativo no tráfego das operadoras e das empresas, provavelmente cada um de vocês, né? E a gente está passando agora para essa fase que eu também já comentei um pouquinho de internet das coisas, onde a gente vai ver as pessoas, os processos e os dados se conectando através de coisas, e não com a pessoa no centro de tudo, mas sim, às vezes, máquina falando com máquina, né? Então, aquela história também que a gente via nos Jetsons, no Epcot Center, né? De ver a geladeira mandando recado para o celular, que manda para o supermercado, e aí faz a lista de compra e parar no supermercado, e você só passa lá e pega as compras. Está chegando muito próximo disso, né? A gente já tem experiências desse tipo. A gente já tem experiências de cidades que a gente chama de smart cities, né? Que as câmeras se comunicam com o computador central, o computador central se comunica com algum outro que manda um alarme para aquele guarda que está lá na região onde precisa de um reforço, né? Então, são máquinas falando com máquinas, a gente aumenta, de novo, muito, e isso ainda está engatinhando aqui no Brasil, né? A gente vê o mercado de M2M, por exemplo, crescendo de forma colossal nas operadoras móveis. Por quê? Porque uma Sony da vida, quando vende uma LCD, uma LED, desculpa, de 50 polegadas, ela gasta $10 num chip, mais um serviço X, que o chip é bem mais barato que isso, e coloca o chip naquela televisão que está lá na transportadora. Ela gasta $10 para quê? Porque ela rastreia toda onde vai parar aquela televisão, em quanto tempo e como vai chegar no cliente.
né? A gente está ouvindo falar agora da crise da água, quem está em São Paulo está sofrendo por conta disso. Acho que tem gente do Brasil inteiro, todo mundo deve estar ouvindo falar. São Pedro está sendo econômico com as chuvas aqui em São Paulo. A gente também não fez grandes investimentos em infra, e a gente está sofrendo aqui que a represa está nos níveis mais baixos da história. A Sabesp e várias outras entidades de saneamento e água no mundo estão cada vez mais preocupadas com isso e estão tentando colocar também um sistema de rastreamento, porque hoje acho que 20% da água que a gente da água que a Sabesp tira dos reservatórios é perdida no meio do caminho, por problemas na infraestrutura, por problemas nas tubulações que são antiquíssimas, por problemas de uma tubulação que fura, de um problema... Então, se você começa a rastrear isso de uma forma mais inteligente, você também diminui os gatos, você diminui os usos inadequados daquilo e consegue ter uma eficiência muito maior. Então, a gente vai ter cada vez mais esse tipo de aplicação. Já está muito próximo, já temos um monte de pilotos aí, uma série de empresas grandes, e temos um monte de labs, de operadoras, de fabricantes que estão fazendo testes nesse sentido, né? Então, a gente vai ver muita novidade por aí nesses próximos anos, e vai ser algo que vai gerar um tráfego e vai gerar uma quantidade de informações circulando pelas redes de uma forma assim colossal. E todas aquelas curvas que a gente viu no começo vão ficar ainda mais agressivas e vão subir ainda mais. Internet das coisas, qual é o volume de informações que a gente está falando, né? A gente falou lá no começo de 10 zettabytes, né? A cada minuto a gente está falando de 200 e tantos mil pagamentos feitos no PayPal, né? 250 mil compras online. Cada minuto, gente, a gente está falando de mais ou menos 1.000 smartphones novos sendo homologados e colocados em uso, né? 70 domínios sendo criados, 1.400 filmes locados online. Então, é muita coisa, é muita informação, e isso tende a aumentar. Então, mas que caramba, quanto é esse zettabyte, né? Nunca ouvi falar de zettabyte, nunca tinha ouvido falar até um tempo atrás, uns meses atrás. Alguém aqui já conhece o zettabyte? Temos alguns engenheiros que conhecem. Eu, até alguns meses atrás, confesso que eu não conhecia, né? E eu falei, putz, mas quanto é um zettabyte, né? A gente sabe que um HD externo, em média, né? Hoje em dia, dos que a gente compra, tem 1 tera, né? A gente pega esse HD, ele some ali, né? Praticamente, ele vira um pontinho, né? E aí a gente tem que 1.000 gigabytes é 1 terabyte, né? Que equivale a 76 bilhões de iPads de 16 GB. Então, acho que agora ficou mais fácil, né? De ver de quanta informação a gente está falando que vai circular por aí, né? São 76 bilhões de iPads de 16 GB. É muita coisa, né? Isso é 1 zettabyte. A gente está falando que vão ser 10 zettabytes, né? Então, são 10 vezes isso no ano que vem. Como que a GVT está se preparando para atuar frente a essa demanda que só cresce e que vai crescer cada vez mais, né? A GVT, como vocês devem conhecer, é uma empresa que tem aí seus 14 anos. A gente está desde a época da privatização, a gente começou como autorizatário espelho no sul do Brasil. Hoje a gente já está em 150 para 160, 155 cidades do Brasil, municípios, né? E a gente nasceu com um DNA muito forte de ser inovadora, de ter uma tecnologia de ponta e de prover uma experiência muito boa para o cliente. Isso é muito bom, porque hoje a gente se sente super preparado para essa demanda crescente. A nossa rede é muito nova, nossos sistemas são muito simples, a gente tem poucos sistemas fazendo gerenciamento, desde a compra, da instalação, da bilhetagem do faturamento, do pós-venda e gerenciando a nossa rede toda. Então, a gente tem poucos sistemas interagindo, a gente tem uma rede muito moderna e a gente sempre colocou fibra onde a gente podia. Nossos backbones são muito bem preparados e, além disso, a gente está cada vez mais chegando com a fibra no cliente. No caso do corporativo, acima de 2, 3 mega,
a gente já vai com fibra direto até o cliente. Então, grande parte dos clientes corporativos a gente atende com fibra até a casa do cliente. Para o consumidor final, a gente também a gente costuma atuar com fibra até o armário, do armário a gente vai com cobre até a casa do cliente, né? Só que cobre é suficiente para essas altas velocidades? A gente acha que não. A gente já começamos a fazer agora instalações e cidades novas com a rede GPON, né? Então, ao invés de a gente colocar lá no final, no armário, o cobre até a casa do cliente, né, a gente coloca o GPON, a gente coloca equipamentos GPON na nossa rede, e esses equipamentos eles ajudam a gente a multiplicar a fibra que está saindo lá do armário, né, e a gente consegue atender muito mais clientes com fibra, com um custo e uma eficiência interessante. Então, todas as nossas novas cidades vão ser em GPON. Todos os nossos alívios de armário, que é quando a gente está com o armário que já tem uma demanda muito grande, então ele está lá com 80% de ocupação, tal, vão ser em GPON, né? Isso vai facilitar e vai possibilitar a gente a ter essa flexibilidade que a gente precisa ter para atender um cliente que vai trafegar aí acima de 100 mega, 150 mega. Quanto mais vídeo ele baixar, mais velocidade ele vai querer, maior estabilidade, maior qualidade. Então, a gente está muito focado em trabalhar cada vez mais com o GPON, né? Aqui é a nossa topologia de rede, só para mostrar que ela é toda redundante, né? A gente tem uma preocupação grande com a segurança da rede, com evitar que a gente tenha quedas e que a gente tenha alguns problemas. Nosso backbone, a gente tem mais de 33 mil quilômetros de backbone, né? Todo redundante, e a gente tem várias saídas internacionais. A gente tem 4 saídas internacionais, né, que para vocês é bem importante, né, e a gente tem por 2 provedores diferentes, né. A gente tem cabos submarinos de 2 provedores diferentes para garantir que, se a gente tiver problema com um, a gente tem o outro para nos suportar, né. A gente tem mais de 400 GB. Como que a GVT pode reforçar a rede de vocês, pode ajudar vocês a ficar ainda mais competitivo nas regiões de atuação de vocês? A gente é a operadora com a maior velocidade média de banda larga do Brasil. A gente quer manter isso, né? A gente está há 5 anos com o prêmio da Infoexame de melhor banda larga. Banda larga é o carro-chefe e a nossa rede corporativa também é importante, e a gente tem investido muito no lado de prestar um bom serviço para as empresas, aumentar nossa capilaridade em público de empresas, né? Custo-benefício, a gente quer ter uma solução com um bom balanceamento, facilitar a vida, tendo conexão direto nos PTTs, né? A gente já tem vários casos de provedores que estão com a gente, né? A gente tem uma carteira hoje de mais ou menos 300 provedores, né? 370 provedores estão com a gente. Então, isso também é um motivo de orgulho para mim estar aqui, porque eu vou conhecer alguns de vocês. É muito ruim a gente só ver o número, né? A gente tem 300 e poucos. A gente tem... É legal a gente poder conversar e entender, não é o Paulo da empresa X, é o João da empresa Y. É muito mais legal para a gente, vai trazer para a gente uma experiência muito bacana quando a gente voltar para o escritório. E a gente quer sempre ter alta disponibilidade com uma topologia que seja bem desenhadinha para a gente não ter transtornos, né? Além do suporte técnico, que a gente também mantém o SLA, a gente cumpre muito o nosso SLA, a gente respeita muito, se preocupa muito com isso, em ter uma equipe focada para o empresarial, para atender os clientes corporativos, para responder rapidamente, para dar uma solução, às vezes, consultiva no nosso pós-venda. Então, a gente também tem essa preocupação, né? E agora eu vou passar a palavra para o André, que vai falar um pouco sobre os produtos que são mais interessantes para vocês, para as empresas provedores. Obrigada, gente. Valeu, Cris. Bom dia, pessoal. Meu nome é André, eu cuido da área de vendas do segmento empresarial da GVT. Já tive a oportunidade, conheço alguns de vocês, né? O segmento de provedores sempre foi um segmento bastante importante, bastante desafiador para as operadoras, né? Então, a gente sempre pensa em quais produtos vocês podem usar para que vocês possam atender os seus clientes, né? Então, um pouco do que a gente vai falar aqui nesse sentido, para que a gente possa entender, né? A Cris já falou bastante da nossa rede, bastante do modo de como a gente pensa, mas
qual é esse portfólio e como que a gente pode atuar juntos aí numa relação ganha-ganha, né? Então, falando aqui rapidamente, né, a gente tem aí uma linha completa de serviços de telecom, né? Então a gente vai desde voz, dados, data center e internet, e soluções de projetos especiais de alta capacidade, né? Então a gente entende que conforme vai passando o tempo, essa capacidade é cada vez mais necessária, a contingência, a solução redundante, a solução de equipamentos redundantes. A gente sabe que determinadas soluções nós precisamos fazer uma redundância completa. Então, a gente tem infraestrutura de data center para isso, não só a rede, né, de 33 mil quilômetros, como a Cris mandou, mostrou aqui, e com redundância. Né, nós temos 3 data centers hoje, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, né, com espaço para fazer colocation, que é um dos produtos que a gente vai falar aqui hoje. A gente foi aí premiado, né, como uma das empresas mais inovadoras no ranking da revista Info. Então, cada vez mais a GVT prima pelo investimento, né, investimento próprio, para que a gente possa ofertar essas soluções para vocês no dia a dia. Como eu falei, né, a gente tem soluções integradas, então a gente vai desde a solução de voz, que é a solução padrão, né, até a solução dentro do nosso data center, oferecendo a solução de ramal de longa distância e sem a necessidade do cliente investir em PABX. Então, a gente vai desde o serviço simples ao serviço mais complexo no nível de outsourcing para poder atender isso em dados e em voz, né? Então, a gente usa um gerenciamento e inteligência através do nosso backbone próprio. Então, tudo é conectado e todas as informações para termos um foco, um SLA 24/7, que a gente sabe que SLA de 4 horas não existe para nenhum de nós, né? Então nós temos que estar no ar 100% do tempo. Então, para isso, a gente prevê bastante investimento para que a gente fique toda a solução, toda a rede mais inteligente e mais confiável para poder oferecer para vocês. E, lógico, né, a experiência de vocês, né? Muito do que a gente constrói vem do que vocês contam para nós, vem do que vocês precisam oferecer para o cliente de vocês ou do que vocês precisam ter na empresa de vocês. Então, o nosso desenho é em cima disso e é a partir daí que a gente olha, né, com o foco do cliente para poder atender o mercado empresarial. Aqui, todo o nosso portfólio, né, o ponto que a gente destaca aqui, que eu queria antes de falar aqui dos produtos, hoje nós somos uma empresa que quer ser um full service provider. Então, nós queremos que vocês contem com a GVT em todos os níveis de serviços de telecom. Então, voz, dados, internet, data center, nós temos um investimento anual muito alto, né, feito nesse sentido. Eu estou há mais ou menos quase 2 anos na empresa. Desde que eu entrei, o nosso grande foco foi trocar tudo que a gente tinha terceirizado por próprio. Então, para vocês terem uma ideia, a GVT no segmento de empresas, há um bom tempo atrás, tinha muito last mile, né? Quem já trabalhou com a GVT aí 2, 3 anos atrás, sabe que a gente tinha muito last mile, usava muita rede de outras operadoras. E de 2 anos para cá, 2 anos e pouco para cá, nós trocamos toda essa rede, estamos trocando ainda, porque ela é bastante grande, por rede própria. Então, o foco do investimento da GVT, ela acredita que só tendo a solução fim a fim, entregando a solução fim a fim para os nossos clientes, para vocês, eu consigo ter a melhor gestão e melhor SLA. Eu não posso chegar aqui e falar que eu estou fora porque a operadora tal está fora. Então, eu preciso ter o controle disso. Então, há 2, 3 anos atrás, a gente começou a fazer uma série de investimentos bastante pesados, tanto na parte de infra, de rede, quanto na parte de equipamentos, core, data center e soluções mesmo de produtos, para que a gente pudesse ter essa evolução e ter hoje aí um brand de qualidade, né? Hoje a GVT é muito reconhecida pela qualidade, pela rapidez e pela agilidade nos processos aí, tanto de ativação quanto de configuração. Bom, falando um pouquinho aqui dos produtos, né, como eu mencionei, a gente tem 3 data centers hoje, né, serviços completos de armazenamento. O nosso foco hoje, acho que a gente é um dos únicos players no mercado que tem espaço de colocation. A gente vive falando aí, a gente conhece bastante
as pessoas do mercado. Nós temos espaço para o colocation, que é a camada infra de data center. Fazemos também soluções customizadas, como hosting e outras soluções que dependem do desenho do cliente, mas principalmente toda essa solução é integrada com a rede. Então você consegue fazer hoje em 3 endereços meus, um disaster recovery, uma solução online, real time, ou conectar o seu próprio data center com uma segunda opção aí de contingência também, né? A parte de solução de dados, são 33 mil quilômetros em fibra com contingência. Então tudo que eu ofereço para vocês está em anel. 100% do que a gente entrega. Como a Cris mencionou, a partir de 3 MB é fibra ótica. Né? Nós temos, como a gente tem toda a solução consumer, né? Aquela solução de armários consumer com rede de cobre, que atende muito o mercado consumer, no mercado empresarial, a partir de 3, 4 MB, a gente já vai para a solução de fibra ótica. E a partir daí, em cima de rede em anel. A solução que está vindo agora, né, que é a GPON, vem nos ajudar a ser mais ágeis, né? Porque quanto mais GPON eu conseguir colocar na rede que já existe, mais ágil a gente consegue atender os nossos clientes. Então essa solução de dados ela é muito completa. Ela está em todo o Brasil, com exceção aí, acho que da região norte. Em todo o Brasil a gente tem a rede, como a Cris mostrou no mapa, e está à disposição de vocês e 100% de investimento do GVT, a rede própria do GVT. Parte de solução de voz, então atendimento completo, né, de telefonia, com escalabilidade, né, independente do tamanho que vocês têm. Eu cuido de um segmento que vai, o meu segmento começa desde as pequenas e médias empresas até as top clientes. Então, se você precisa de 15 linhas com solução de dados ou só 15 linhas, a gente consegue fazer. Temos produtos subsidiados de PBX, onde você compra a solução e a gente subsidia a parte do PBX, que é para a camada básica aqui das pequenas e médias empresas, até o outsourcing do PBX para call centers ou para grandes empresas que precisam ter aí soluções de spare parts, contingência, soluções duplicadas. Então a gente vai do mais simples de solução, que são os combos empresariais que nós chamamos, até a solução customizada, que a gente desenha aí a 4, 6 mãos, junto com a nossa engenharia, junto com a nossa vendas de produtos e com vocês conjuntamente, né? Soluções convergentes, né? Como mencionei, telefonia IP, a gente tem toda essa rede, a nossa rede é a NGN, né? Já foi atualizada, então a gente está em solução IP, em todo lugar que a gente chega, a gente pode chegar em solução TDM ou solução IP, né? O que vem dominando mais o mundo, principalmente para as novas tecnologias, é a NGN, onde a GVT já está inserida. Então com isso eu consigo oferecer voz, dados e soluções de alta escalabilidade sem precisar fazer 2, 3 investimentos. Então com a minha própria rede a gente já consegue oferecer para vocês. E as soluções de internet, né, que é todo o mundo internet, seja a rede mundial, seja nacional, seja as trocas de tráfegos com os peers, com NIC-PR e outros que a gente já tem, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí sobre algumas soluções que são interessantes para vocês. Falando um pouquinho de internet, a gente abre em 2 sessões, né? Internet corporativa, que tem um foco grande para atender o próprio escritório, né? O próprio atendimento daquele próprio escritório. Então, independente do tamanho do cliente, a gente atende as necessidades daquela empresa, né? Então, garantia de simetria de velocidade contratada. E nós temos o Internet ISP, né? Aqui a gente fala de altas capacidades. Então, quando a gente vai para o mundo ISP, Internet ISP, a gente já está falando de 1 GB, 2 GB, 10 GB, que é muito o mundo de vocês. Vocês precisam comprar bastante, porque vocês precisam distribuir e atender o cliente de vocês aí no segmento. Então, a gente atende muito mercado de redes, atacado, provedores, até alguns data centers são clientes nossos, né, que os data centers não necessariamente têm a rede de telecom junto, a gente tem um data center próprio. Então, o Internet ISP é muito focado para as grandes capacidades, que é o que a gente, na maioria das vezes, negocia aqui com vocês. Então, a gente tem essas separações e tem esse tipo de foco, porque os investimentos são diferentes também, então, tratativas específicas para isso, customizadas. A parte de Internet Line, né, a nossa solução ponto a ponto, né, desde o MPLS, MPLS a gente vai falar aqui também? Não, mas o Internet Line é toda a conexão dedicada em fibra ótica, onde a gente garante toda a capacidade contratada,
fibra própria GVT, na grande maioria das vezes. Hoje a gente tem cases que eu explico para o cliente que, em função da necessidade de qualidade, eu não vou atendê-los, porque eu teria que usar algum last mile. Então a gente sabe, né, da importância do projeto para vocês, então a gente quer ter essa ação bastante transparente nesse sentido, né? Então o nosso e-line hoje são esses 33 mil quilômetros de fibra ótica conectando vocês aos clientes de vocês e oferecendo aí a melhor qualidade, preço e disponibilidade por ser uma rede única e própria, né? A gente tem um SLA em contrato, né? Então, para dar uma ideia aqui mais ou menos de disponibilidade, nós temos aí 99,6%, temos uma latência menor de 50 segundos e perdas de pacotes menor do que 0,5%. Ou seja, a gente sabe que nenhum desses números são satisfatórios. O nosso histórico é muito bom nesse sentido, né? A gente quer cada vez mais melhorar e é por isso que a gente acredita que só tendo uma rede própria, fim a fim, para poder atender vocês, né? O quanto mais pudermos chegar próximo aos 100%, esse é o nosso desafio diário. Bom, falando aqui um pouquinho de colocation, nós temos 3 sites, né? A gente vai falar aqui um pouquinho de Guarulhos, mas nós temos 3 sites, Rio de Janeiro, Guarulhos e Curitiba, né? 3 localidades com disponibilidade de espaço e com todas as necessidades que se faz de um data center, né? Então, segurança, espaço exclusivo, infraestrutura básica, equipamentos. Então, são 2.400 metros quadrados, 300 racks disponíveis, sistemas de climatização, energia, telecomunicações redundante, ou seja, isso é necessário para o data center, a gente precisa garantir a contingência tanto de energia como telecom. 99,98% de disponibilidade mensal, esse é o nosso histórico e o nosso SLA atual. Alta capacidade, 2 vias independentes. A gente tem aí todo o nosso portfólio dentro toda a nossa infraestrutura dentro do nosso colégio redundante, ou seja, está disponível para ser instalado imediatamente, desenhar conforme a necessidade de vocês. Lá não existe aquele produto de prateleira onde eu só ofereço isso ou aquilo, a gente desenha conjuntamente. Tem soluções, a gente usa aqui alguns fabricantes, alguns parceiros, mas a gente estuda, se vocês fizerem questão de ter um parceiro próprio de vocês. Então, a ideia aqui é que a gente possa fazer isso junto. A gente considera o data center uma solução bastante complementar à solução de telecom, né, que é o nosso maior portfólio. Então, a gente sabe que o espaço é necessário e a gente sabe que vocês cada vez mais precisam contar com isso. Eu queria... o vídeo vai automático aqui, eu queria passar um vídeo rapidinho para vocês, só para mostrar um pouquinho. Só apertar? Buscando soluções eficientes e seguras de telecomunicações, data center e TI para a sua empresa? A GVT sabe que o gerenciamento das tecnologias de informação e comunicação é hoje uma questão fundamental na vida de todas as empresas. É preciso organizar, armazenar, distribuir e compartilhar uma quantidade cada vez maior de dados com confiabilidade, eficiência e segurança. Afinal, vivemos numa era de informação e velocidade. O administrador dessa estrutura precisa se preocupar com novas instalações, atualizações, carga de antivírus, instalação de patches de segurança e atendimento de suporte. Deve cuidar da implantação, adequação, manutenção e confiabilidade da infraestrutura de energia, climatização e segurança patrimonial. Nesse ritmo, a administração de recursos de TI e comunicações consome em média 80% do tempo dos administradores. Assim, acaba faltando tempo para seu verdadeiro foco, que é a gestão do seu negócio. Isso sem contar com os altos custos de implantação e manutenção de um data center próprio. Estudos revelam que a área de TI e comunicações representa um gasto médio da ordem de 5% em relação ao faturamento anual das empresas, podendo passar de 8% no setor de serviços e 12% no setor financeiro. Para resolver esses problemas, surgiu o conceito de colocation, a disponibilização de um espaço fora das empresas para hospedar os seus hardwares de TI e comunicações nas melhores condições operacionais possíveis.
E o Colocation GVT é a solução diferenciada que a GVT Empresas oferece para receber seus equipamentos de TI. São 3 data centers de última geração construídos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, onde a GVT oferece uma estrutura única de instalações e serviços. A GVT oferece privacidade, conforto e segurança para seus equipamentos e dados. O acesso é restrito através de uma sala segura com profissionais residentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, prontos para realizar tarefas de supervisão e manutenção. O cliente pode optar por módulos de um quarto de rack, meio rack ou full rack, ou também os serviços de cofre de mídias. Você dispõe de conectividade por plano com uma reconhecida qualidade GVT, sistema de inventário e serviço de Remote Hands para operação básica. A GVT também oferece 3 diferentes planos de monitoramento de servidores: básico, estendido e avançado. Tudo isso com garantia de suprimento de energia estável e ininterrupta. Climatização ideal e expansibilidade. Com alta segurança patrimonial e operacional. Onde ainda um portfólio de produtos e serviços de GVT, voz, dados, internet e soluções convergentes, sempre com a qualidade, confiabilidade e satisfação do cliente, que são a marca registrada da GVT Empresas. Bom, para mostrar um pouquinho para vocês um pouco dos nossos data centers, então, para dar uma ideia para vocês aqui, tem clientes bem pesados conosco. Um deles, por exemplo, é a Akamai. A Akamai tem rack blindado conosco e cada vez mais vem ampliando capacidade e utiliza muito os serviços da GVT em todo o Brasil. E além de outros aí, a gente vai falar de um case aqui, inclusive, mas, enfim, nós temos uma infraestrutura disponível para vocês, para que a gente possa crescer juntos aí. Não tá aí. Bom, falando um pouquinho aqui da operação, né? A gente usa bastante soluções as melhores soluções possíveis, né? Para as melhores práticas, sistemas de mercados, ou seja, a gente tem tudo o melhor para poder oferecer essa condição 24/7. Então, até soluções baseadas no nosso, tudo que a gente tem aqui é baseado em ITIL, né, no EMC, e a gente tem até um portal de clientes aí para requisições online e relatórios de inventário, ou seja, você não necessariamente estando no Colocation, no data center, você tem todas as suas informações dentro do seu escritório. E a gente prima por cada vez mais utilizar essas soluções que são as mais reconhecidas do mercado, né, e as metodologias. Aqui alguns exemplos que a gente vem oferecendo para vocês e para alguns clientes que vem ajudando bastante do ponto de vista custo-benefício. Por quê? Porque a gente tem aqui algumas situações específicas onde a GVT, como eu mencionei, faz todos os investimentos, né? Então a primeira, mais simples aí, que é o que a gente vende aí de bate-pronto para vocês sempre, é o Internet SP, onde você tem uma solução simplificada com várias opções de velocidades, ou seja, eu começo, na verdade nós não temos limite de velocidade, até portas de 10 GB a gente coloca em soluções do Internet ISP, né? Soluções de DWDM, se for o caso, para compartilhar aí a parte de internet. Um outro ponto que ajuda bastante, principalmente do ponto de vista de investimento e da conta, né? A curva de investimentos de vocês, é a gente alinhar esse Internet SP com uma solução de dados. Porque como o investimento ele praticamente é o mesmo, e a gente já tem uma rede conectada com o PTT Metro e a gente faz essa distribuição com a melhor rota, a gente consegue fazer, oferecer o melhor serviço, a melhor conectividade, a melhor velocidade de resposta e, ao mesmo tempo, utilizando o mesmo investimento. Ou seja, a gente oferece um pacote completo usando uma conectividade com, por exemplo, aí com o PTT para fazer as saídas nacionais ou conectividade nacional. E aí, juntando um pouco isso com o Colocation, numa terceira simulação, você consegue colocar
não só os seus equipamentos, como toda essa conectividade redundante e essa solução integrada num SLA de 24/7 em uma solução 100% investida pela GVT. Rede 100% GVT, data center da GVT e as conectividades para a gente fazer as trocas de tráfego para ganhar a velocidade de conexão e tempo de resposta. Então, a gente vem com isso também, tem toda a parte de segurança envolvido, né? Então a gente consegue ter a visão, ter toda a visão da solução, né? Ou seja, num único 0800, numa única ligação para o nosso core, você consegue enxergar 100% da sua solução, independente em qual produto a gente tenha que falar. Então, ou seja, a gente ganha também velocidade na gestão dos contratos, na gestão do cliente, porque você tem um único designador enquanto cliente, e a partir dali a gente abre todas as soluções que vocês têm conosco, né? Então a gente consegue enxergar, que é o conceito que a gente fala aí de Full Service Provider nessa situação. Um case de sucesso, infelizmente eu não posso mencionar o nome, porque não houve tempo hábil para perguntar se eu poderia usar o nome ou não, eu até acho que pode, mas é um grande provedor que nós temos no Paraná, né? Ele fez essa conexão com a gente, interligando a internet mundial com o PTT. Nós estamos fazendo um trabalho agora de migração para o data center. Na verdade, ele tem um pedaço de data center com ele, e ele vai fazer uma redundância conosco, e a partir daí vai migrar de um data center para outro, porque aí ele fica com 100% em uma única empresa. Esse cliente está conosco, para vocês terem uma ideia, há cerca de 4 anos, a gente só vem evoluindo, né? 4 anos atrás, 100 mega ainda era uma banda violentamente alta, né? Hoje a gente já está falando em investimentos de 10 GB, já é o terceiro 10 GB que a gente coloca para a integração desse cliente, então a gente vem investindo cada vez mais. E o que nós queremos é exatamente isso, começar com vocês e ir crescendo com vocês. Quanto mais vocês puderem contar conosco, mais a GVT quer investir em vocês e nessa solução. Basicamente é isso, pessoal, que eu queria falar. Eu não sei se a gente vou passar aqui para o Sérgio, antes de convidá-los aqui para um brunch aqui na sala ao lado. E é isso aí. Obrigado, André. Obrigado, Cristiane.